Vamos entender o que é psicose. Diferentemente de neurose, né, a psicose ali sofreu um processo de expurgo do diagnóstico de saúde mental, DSM. O termo psicose, ele sofreu uma fragmentação, reduzindo-se aí a categoria dentro de um agrupamento de transtornos denominado esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Então, a psicose, ela é um sintoma de transtorno mental, em que a pessoa ela perde o contato com a realidade, fazendo com que durante um surto psicótico os pensamentos e as percepções sejam perturbados, resultando ali em confusão, alucinação ou delírios e também dificuldade de entender o que é real e o que é imaginário. Ou seja, a pessoa em estado de psicose, ela não consegue distinguir a realidade da fantasia e por isso não sabe situar-se ali no tempo e no espaço. A psicose, ela pode ser causada por alterações genéticas, condições psiquiátricas, como esquizofrenia, distúrbio bipolar ou transtornos psicóticos, mas também pode surgir devido ao uso de substâncias ilícitas, traumas no cérebro ou demência, por exemplo. Mas nós temos graus de psicose. Por exemplo, a psicose aguda, ela caracteriza-se pela perda abrupta do contato com a realidade, tornando-se ali clinicamente perceptível em minutos, horas ou dias. Então, são síndromes que se manifestam na forma de alucinações, delírios, pensamentos desorganizados, comportamento pouco usual, inquietação, agitação psicomotora e, algumas vezes, uma forma catatônica, que podem estar presentes nas seguintes condições médicas, tendo ali, né, o primeiro, que seria a esquizofrenia, que na fase aguda ou produtiva da doença, ela traz ali delírios de grandeza, paranoides ou místicos. Apresentam também alucinações auditivas, como vozes de comando, alucinações visuais e comportamentos bizarros, catatônicos ou agitação psicomotora. A segunda, nós temos ali o transtorno de humor, e em episódios maníacos com sintomas de euforia, aceleração de pensamentos, delírios de grandeza e também agitação. Em episódios depressivos, ela também está ali atuando com sintomas de tristeza profunda, irritação, anedonia, pensamentos de ruína, lassidão. Temos também o terceiro item, que seria as psicoses induzidas por intoxicações de substâncias psicoativas, que vai causando ali euforia, aceleração de pensamento, comportamento inadequado, podendo ocorrer delírios e também alucinações. O quarto item entra ali como delírio, caracterizado por flutuação do nível de consciência, alternando sonolência profunda com alucinações e delírios, comuns em situações pós-operatórias ou em pessoas debilitadas por outras doenças, né? Podemos chamar comorbidade. O quinto, que seria síndrome de abstinência. Pacientes em abstinências de substâncias psicotrópicas podem apresentar psicoses, delírios tremens, que é causado, né, tremens, causado por abstinência alcoólica, e é mais grave, porque ela instala-se em 24 ou 48 horas após a abstinência, e ela pode levar à morte em até 30% do caso. O sexto, que seria ali a psicose orgânica ou síndrome cerebral orgânica, que é causada por condições médicas não psiquiátricas, como doenças da tiroides, encefalites, insuficiência hepática, traumas ou processos expansivos
crânioencefálicos e doenças autoimunes. A maior chance de erro médico em emergência psiquiátrica é tratar um paciente como uma doença não psiquiátrica, como no caso puramente psiquiátrico. Então, nós temos aí a psicose transitórias breves, que são dinâmicas, reativas e podem durar horas ou dias, geralmente mais brandas, sem alucinações, e elas são comuns em pacientes com organização de personalidade limítrofe, né, o borderline, quando eles enfrentam uma dificuldade nas relações interpessoais. Tem ali que podem fracassar, né, nos testes de realidade, na capacidade de pensar e descarregar, e eles acabam descarregando os seus impulsos diretamente na área motora. Eles ficam propensos a atos suicidas, homicidas, agressões verbais ou físicas. Eles são comuns também em autoflagelo, como cortes na pele ou bater a cabeça na parede, respondendo até com uma agitação psicomotora. Então, pessoas consideradas saudáveis e sem diagnóstico psiquiátrico prévio, diante de situações de estresse de grande magnitude, elas podem apresentar sintomas psicóticos, mas transitórios. Ou ela pode vir a desenvolver um distúrbio de estresse pós-traumáticos. Nós temos também as psicoses crônicas, que geralmente são caracterizadas por sintomas residuais crônicos. Esses resíduos de doenças mentais, tais como a esquizofrenia, o transtorno esquizoafetivo ou transtorno afetivo bipolar, podem estar presentes em pacientes com déficit cognitivo grave, como no retardo mental e nas demências. Então, tais pacientes apresentam ali um deterioramento global das funções mentais, como uma incapacidade de se autogerir, tem ali um pensamento completamente desorganizado. Geralmente, os delírios e alucinações são constantes e muitas vezes perturbam menos estes pacientes do que aqueles com quadros agudos. Então, costumam vir aí a emergência trazido por seus cuidadores devido à exaustão familiar. Em alguns casos, eles são internados para um ajuste de medicação ou para a família poder se reabilitar, né, dessa exaustão. Então, nos pacientes psicóticos, né, que podemos falar que a psicose sem uma descarga intensa, né, dos impulsos ali no sistema motor. Então, esses pacientes agudos com sintomatologia mental intensa e que, no entanto, não descarregam os impulsos psicóticos no sistema motor. Então, desta forma, mesmo que altamente desorganizado ou paranoides, ou delirantes, ou com alucinações, eles permanecem sem alterações de comportamento que chamem atenção. Um comportamento importante, né? Onde que está ali dentro da classificação. Pode estar ali, inclusive, esses pacientes apáticos ou até catatônicos. A psicose com sinais de risco de descarga dos impulsos no sistema motor, geralmente ele trata-se daquele paciente que é irritado, que na maioria das vezes com delírios paranoides. A identificação dos sinais de violência iminente, ela é crucial para evitar ali desfechos traumáticos que possam pôr em risco a integridade física de todos os envolvidos nessa situação. O que são? Quais são esses sinais de risco iminente? Falar alto, falar aos berros, xingamentos, palavrões, deambular inquieto durante a consulta, bater com a mão na mesa ou contra a parede, permanecer de punhos cerrados em sinal de luta, aquele olhar arregalado e expressão facial de raiva,
conduta, não confrontar ou desafiar o paciente. Por favor, porque a psicose com descarga intensa desses impulsos no sistema motor de agitação psicomotora, há ali a identificação de um quadro dessa agitação psicomotora, ela se autoimpõe pela apresentação. O paciente, ele perde totalmente a capacidade de pensar ou postergar o descarregamento dos seus impulsos no seu sistema motor, e o seu comportamento, ele fica ali à mercê de impulsos psicóticos desordenados. O médico psiquiatra, ele deve pré-avaliar a segurança antes do atendimento, porque ele pode ter um surto dentro do consultório, né, e agredir ali o médico. Nesses casos, a compreensão física e a força do paciente são levadas em conta. Informações sobre históricos de brigas corporais, verbais, envolvimento prévio em atos violentos e saber se já machucou outras pessoas, são informações muito úteis para o médico decidir se o manejo será em equipe ou não. Porém, a exaustão, ela é um limite muito perigoso que a nossa mente encontra em situações de grande estresse. Um trauma ou pressão, ela começa a se manifestar de forma gradativa. Afinal, tudo isso são acúmulos do dia a dia que passam a nos consumir um pouco mais a cada momento. Essa questão, ela pode gerar ali um estado de sobrecarga de esforços muito grande, aonde podemos chamar de exaustão emocional. E essa exaustão emocional, ela acontece devido a um desequilíbrio entre o que damos e o que recebemos. Normalmente aparecem pessoas que se dedicam de uma forma excessiva pelos outros ao seu redor, onde visam ali de forma demasiada e não saudável o bem-estar e desejo dos outros. Pensam pouco ou nada no que se refere às suas próprias vontades, seus próprios desejos, as condições e prioridades. Um exemplo de como pode aparecer a exaustão emocional é uma pessoa que está em uma área em que já existe uma pressão demasiada para, por exemplo, manter um emprego. A psicose da exaustão, ela ocorre quando há uma desconexão com a realidade da pessoa.